Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, Rota da Inovação busca interligar tecnologia com recuperação de patrimônio. IBGE divulga dados definitivos do Censo Agropecuário 2017. Campanha ajuda consumidores a renegociar dívidas em Lajeado. E no esporte, os preparativos da LAF para o jogo contra a Uruguaiana pela Liga Gaúcha de Futsal. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Uma das ações previstas para o Promove Lajeado é a criação da Rota da Inovação, aliar sustentabilidade e inovação de forma que a cidade esteja de frente para o Rio Taquari. Mas para essa ação ser desenvolvida, é preciso que os vereadores aprovem a lei. Em breve, a redação deve ser encaminhada ao Poder Legislativo. O projeto de lei Rota da Inovação está em fase final. Em breve vai ser apresentado para a Câmara de Vereadores de Lajeado. O texto permite que empresas aliadas à inovação e sustentabilidade se instalem em um espaço público-privado. A expectativa que nós temos é que, entendo a aprovação desta lei, porque, na verdade, por meio dela nós podemos informar a comunidade quais serão os benefícios da instalação das empresas neste corredor tecnológico e quais serão os retornos que essas empresas darão para a comunidade ao se instalar e ao receber benefícios fiscais, por exemplo, né? Então, entendo esta aprovação, a próxima etapa é efetivamente construir o projeto conceitual da rota, incluindo quais os equipamentos necessários, a infraestrutura. O valor investido na primeira fase é de R$20 milhões, viabilizado por meio de um fundo municipal. Então, nós precisamos deste projeto para buscar recursos em fundos de ciência e tecnologia nacionais e internacionais para realmente concretizar esta primeira etapa, né? Para além disso, já está sendo feito um parque municipal urbano voltado à inovação, à ciência e tecnologia. E aí, na outra ponta da Rota da Inovação, porque uma das pontas é o Tecnovates e a outra é o Centro Histórico de Lajeado, então nós vamos ter este espaço urbano de convivência, né, dentro deste conceito de cidades humanas e inteligentes, onde nós pretendemos ter um museu voltado para a área da inovação. A Rota da Inovação começa no Parque Científico e Tecnológico da Univates, que fica na Rua Bento Rosa, cruza a BR-386 e chega ao centro de Lajeado, na Rua Osvaldo Aranha. Que é onde nós temos localizados uma série de prédios históricos de Lajeado, alguns inclusive tombados, protegidos pelo patrimônio histórico, e a ideia consiste em trabalhar este corredor tecnológico também dentro deste viés de recuperação de importantes pontos da cidade. E aí, neste extremo da Osvaldo Aranha, em alguns desses prédios, trabalhar a ideia da inovação social. Incentivar a cultura da inovação, melhorar a infraestrutura do local e a mobilidade. Também levar estes espaços para o centro da cidade significa incorporar esta cultura nos cidadãos que residem em Lajeado. Então, é muito importante que todos nós que moramos aqui na cidade possamos entender este projeto e de que forma nós podemos nos relacionar com ele. A Univates recebe inscrições para o processo seletivo complementar do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, o PPG-SAS. São oferecidas 20 vagas para mestrado. As inscrições podem ser feitas pelo link univates.br/pcgsas/processo do dia 30 de outubro até 4 de novembro. E no próximo bloco, o IBGE divulga dados definitivos do Censo Agropecuário 2017. Na
Na tarde de ontem, autoridades de Encantado fizeram uma reunião com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, sobre a cobrança de pedágio. A comitiva entregou ao representante do estado um documento em que expressa o desejo da comunidade em retirar a praça de pedágio do distrito de Palmas e não ter mais cobrança no território municipal. A decisão judicial de abrir as cancelas da praça da IGR já passa de 50 dias. O prejuízo ultrapassa os 3 milhões de reais e não há mais caixa para manter os serviços de ambulância, guincho e manutenção. Ainda assim, a estatal busca atender algumas obrigações. Não se sabe como vai ser a manutenção, tendo em vista que os contratos com as empresas que prestavam serviço foram suspensos. A Associação Cultural e a Prefeitura de Encantado fazem no dia 10 de novembro o lançamento da 16ª edição do Canto da Lagoa. Tudo acontece às 7h30 da noite na escadaria ao lado do centro administrativo. Em caso de chuva, a atividade vai ser feita no hall de entrada da Prefeitura. A comissão organizadora vai apresentar as principais informações sobre o evento, que está marcado para acontecer entre os dias 27 e 29 de março de 2020. Na última semana, foram divulgados os dados definitivos do Censo Agropecuário 2017. A pesquisa tem o objetivo de retratar a realidade do Brasil agrário, levando em consideração temas como a dinâmica dos meios produtivos e do uso da terra e o grau de especialização da mão de obra. Fazer o levantamento da produção agropecuária na região. Em 2017, aplicados questionários em todos os estabelecimentos rurais, aprofundando questões como o número de produção, despesas e receitas, insumos e uso de equipamentos. Agora, os resultados saíram, dados que são comparados ao censo anterior, realizado em 2006. O número de estabelecimentos nesse período de 11 anos reduziu em 15%. Tá? A agricultura familiar, que é um tema que também é abordado na coleta do censo agropecuário, reduziu ainda mais, 22%. Tá? Então, é um dado interessante, mas que a gente já era de nosso conhecimento e imagino da maioria das prefeituras, né, já tem essa ideia de que o número de estabelecimentos está diminuindo. Se, por um lado, o número de estabelecimentos agropecuários diminuiu, a área total e a produção tiveram outros resultados. Por outro lado, a produção, né, de grãos, de suínos, de frangos, frutíferas, tá? A produção não vem reduzindo. Tá? Por quê? Eu tenho um dado de área dos estabelecimentos agropecuários. Tá? Enquanto o número de estabelecimentos reduziu 15% nesses 11 anos, a área desses estabelecimentos caiu somente 1%. Praticamente se manteve estável. Os grandes estabelecimentos absorvendo os pequenos, menos lugares produzindo o mesmo ou até mais, porque a demanda de produtos continua e, para ajudar nisso, os proprietários se utilizam de algumas ferramentas. Nós temos, por exemplo, a questão da mecanização, do uso de tratores, né? É um dos itens que a gente pode citar, tá? Que aumentou 56%, né? O número de estabelecimentos no Vale, né, que passou a se utilizar de trator, aumentou 56% nesse período de 11 anos, a questão da mecanização. Tá? Outro dado é a utilização de agrotóxicos também. A partir do momento que você sai de uma pequena propriedade para uma média e grande, a tendência é que, se antes você não a pequena propriedade talvez não utilizasse o agrotóxico, a média e grande, em função de expandir a sua área, né, a mecanização e tal, talvez ela tenha necessidade de se utilizar desse insumo. Né? Então, a utilização de agrotóxicos no período também aumentou, tá? Em 22%. E no próximo bloco, campanha ajuda consumidores a renegociar dívidas em Lajeado. Um pouco das belezas da região estão retratadas na exposição de fotos Turismo Vale para Todos, que está aberta no Espaço Céu junto à Biblioteca da Univates. Os quadros com imagens das cidades da região podem ser visitados até o dia 4 de novembro pela manhã.
Levantamento feito com as 50 maiores empresas na área do comércio da região aponta que 86% delas não pretendem fazer contratações temporárias no período de Natal. E as que vão fazer devem empregar 1 ou 2 apenas. A pesquisa foi feita pelo Sindilojas referente à expectativa de vendas para o fim de ano. Em outras épocas, o período já era de contratações para as festas natalinas. Consumidores que querem renegociar débitos com diferentes ramos do comércio têm essa oportunidade no Super Feirão Zero Dívida, da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Lajeado. A campanha segue até o dia 8 de novembro e conta com 53 empresas. As novidades das vitrines chamam a atenção do consumidor, mas às vezes as compras saem do controle e a pessoa fica com um nome sujo, o que não é bom nem para ela, nem para a empresa. Por isso, o projeto Feirão Zero Dívida. Em todo o estado, são 70 cidades e mais de 1.500 empresas participando. A gente tem visto o aumento dos índices de inadimplência em todo o país, eles têm aumentado já desde 2016, 2017, que a gente tem tido os índices de inadimplência bem altos. O objetivo é dar a oportunidade para o consumidor que está com alguma conta em aberto, ou como todo mundo diz, né, o nome sujo. Então, que as pessoas que tenham débitos em aberto nas lojas, em todo o estado e aqui em Lajeado também, tenham a oportunidade de colocar as suas contas em dia. Para participar, é só buscar a entidade do município que represente os lojistas. Bom, a pessoa que tiver interesse em participar dessa promoção tem que vir até a CDL, portando o documento com foto, a identidade, né, e o seu CPF. No primeiro momento será feito um cadastro, né, com todas as informações atualizadas no banco. Além disso, é feita uma consulta dentro do banco de dados, né? Vai se identificar a empresa onde há o registro e, no terceiro momento, será encaminhada para a empresa para realizar, então, a negociação. Um meio de campo para a renegociação ou até o parcelamento das dívidas, oportunidade de acertar as contas. Exatamente, a gente só faz esse caminho, né, entre o consumidor e a empresa, né, e lá eles vão fazer a melhor negociação para quitar os débitos. E logo mais aí o governo federal já está liberando o fundo de garantia, né, o FGTS, e também em seguida a gente recebe o 13º. Então, o mercado também oferece as condições para que isso aconteça. Agora vamos conferir como ficam as temperaturas para amanhã. As instabilidades conferem outro dia com tempo instável ao vale. Muitas nuvens com condições para chuvas intensas em alguns momentos, ventos fortes e raios. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Em Rio Vado, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 24. Já em Poço das Antas, as marcas ficam entre 15 e 24 graus. E a seguir, os preparativos da LAF contra o jogo contra a Uruguaiana. Nós já voltamos. As inscrições para a tradicional rústica de Natal de Lajeado estão abertas. Na 30ª edição, o evento de corrida, caminhada e cango jump acontece no dia 7 de dezembro e integra a programação do Natal no Coração. Ao todo, 5 diferentes modalidades. Os percursos variam de 400 metros até 8 quilômetros. A largada e chegada vai ser no Parque dos Dique, com início às 6h30 da tarde. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de dezembro pelo site do SESC. Com o objetivo de consolidar o relacionamento entre a Univat e as escolas da região, acontece a 13ª edição dos Jogos Escolares do Ensino Médio, Joguem. Já foram disputadas as modalidades de futebol de campo, atletismo, handebol e agora é a vez do vôlei. Na manhã de hoje, no Complexo Esportivo da Univates, acontecia disputa na categoria masculino. Em todas as modalidades, a 13ª edição do Joguem reuniu 980 estudantes, 30 escolas de 18 cidades do estado.
E no final de semana, o time de futsal da cidade tem o maior desafio até aqui da temporada. Marcos Stout foi até o complexo esportivo da Univates conversar com o técnico Bela para saber a expectativa e como estão os preparativos da última rodada da fase classificatória da fase da Liga 1. Pois é, Juliana, a LAF tem o último compromisso da fase classificatória agora, na sexta-feira. E essa semana, então, vai ser decisiva para a continuidade da Liga 1 de futsal, para a equipe de futsal aqui da cidade. O técnico Bela tem a missão de estar comandando a LAF, na verdade, de uma partida que a gente sabe que vai ser uma fumaça, porque jogar em Uruguaiana nunca foi fácil, ainda mais nessas condições de uma partida onde depende a vida da LAF numa continuidade de projeto para esse ano de 2019. Depende da vitória, passa justamente pelos 3 pontos nesse jogo, né, Bela? Nós temos essa chance novamente, né? A equipe não estava pontuando bem no campeonato. Tivemos uma sobrevida, né? Tivemos o nosso primeiro objetivo classificatório para o ano que vem para a Liga 1. E agora a gente está nos tornando aí um candidato a se classificar para jogar as oitavas. Sabemos que é difícil, que é um confronto muito difícil, principalmente lá em Uruguaiana, que sempre foi difícil de jogar. Mas nós estamos imbuídos aí de tentar buscar essa classificação ainda nessa sexta-feira. Uma competição, dá para se dizer que ela foi do 8 ao 80 para a LAF a cada segundo, né? Tiveram saídas de jogadores, tiveram entradas de jogadores. A gente teve aí uma LAF que, em alguns momentos, quando parecia que estava, de certa forma, as coisas sendo perdidas, de certa forma, teve uma sobrevida, teve um empate agora contra a CBF importantíssimo para buscar essa classificação, quando, num primeiro momento, a meta de se manter na Liga 1 também existiu, e aí, obviamente, se mantém a LAF no ano que vem na elite do futebol gaúcho, do futsal gaúcho, mas quando a gente pensa, Bela, que isso ainda pode vir uma classificação, que ainda tem uma continuidade desse projeto para 2019, eu acho que dá uma motivação ainda mais, né, para a comissão técnica e para os jogadores para enfrentar a equipe de Uruguaiana. Nós tivemos realmente isso tudo, né? Muitas saídas de atletas, reformulação. Isso é muito complicado, principalmente para a comissão técnica, porque tu tem que, praticamente todo o plantel novo, tu tem que colocar as tuas ideias, colocar como o padrão de jogo. E isso às vezes nos torna difícil, né? Então a gente teve que fazer 2 trabalhos praticamente esse ano, 2 mini pré-temporadas, com os atletas novos que vieram, os atletas que saíram. Então a gente teve muitas dificuldades realmente esse ano. Tivemos dificuldades principalmente em montagem da equipe. E chegou no final do ano, a gente não conseguiu repor as peças, porque todos os atletas praticamente já estavam empregados, né? Então foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho muito complicado. Mas graças a Deus, eu acho que graças à competência muito do nosso grupo também, a gente chegou nessa fase agora com chances de classificação. E hoje não tem quem duvide da LAF, né? Se a LAF tinha alguma certa dúvida aí, hoje ela já sanou essa dúvida e nós temos plenas condições de ir a Uruguaiana, sabendo da dificuldade mesmo assim, mas buscar o nosso objetivo, o nosso segundo objetivo, que seria a classificação. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, Bela, acho que é importante o torcedor da LAF que está em casa assistindo o Jornal da Univates agora também compreender que foi uma temporada, como tu comentou, atípica e também foi uma temporada de novos desafios. A gente já começa a projetar e a direção já começa a pensar junto com a comissão técnica 2020, o que passa na cabeça dos jogadores, porque a gente tem uma competição que ainda não terminou, mas a gente sabe que o planejamento ele tem que existir para que tudo saia bem no ano que vem, né? Vocês já começam a planejar e pensar já o próximo ano, a próxima temporada da LAF? Nós na verdade, é até engraçado, porque a gente termina o campeonato, quando ele termina, a gente já começa a pensar no outro ano, né? Tem muitos atletas aqui da cidade, atletas que têm condições e que são vistos, né, pela LAF como jogadores do ano que vem também para a LAF e renovação, mas isso tudo passa num planejamento da diretoria toda, né? Então a diretoria tem que fazer esse planejamento junto com a comissão técnica, né, para que a gente possa conservar alguns atletas, que seria muito importante, não começar do zero novamente. Então essa é a nossa ideia, mas a ideia principal hoje é o jogo de Uruguaiana, é o confronto, né? Lá ali pode nos dar mais uma sobrevida dentro do campeonato. E assim seria um feito, uma glória muito grande, porque ressurgimos nos últimos jogos, aí, nos 5, 6 jogos que a gente jogou anteriormente, a gente jogou muito bem. Só que a bola não estava entrando. Realmente agora a equipe está mobilizada, está dando tudo certo, como a gente fala no futsal, e espero que dê certo também lá em Uruguaiana.
Tá certo, para lembrar aí o torcedor da LAF, o telespectador da TV Univates, que o comandante Bela aqui junto com os jogadores da LAF então enfrenta a equipe de Uruguaiana fora de casa na sexta-feira a partir das 8 horas da noite. Vai ter transmissão ao vivo lá da equipe de Uruguaiana, então todo mundo torcendo pela equipe de Lajeado para quem sabe conseguir esses 3 pontos e quem sabe também, né, essa classificação tão sonhada depois de, como comentou bem aqui o técnico Bela, um campeonato que foi praticamente uma mudança, né, de 8 a 80 a cada segundo para a LAF, que termine aí não só agora com a permanência na elite do futebol gaúcho, mas também que nesse futsal de 2020 a gente não termine a competição agora e tenha a LAF no mata-mata da Liga 1 de futsal. Eu volto para o estúdio do Jornal da Univates com a Juliana Pisoni. Obrigada, Marcos. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.